Aí cá. Se vai ver o que é aí, ó. Qual a Rails, manegas? Essa aqui é a segunda via em que a gente entra nessas matrilhas só para matar a todas as velhinhas. Entende lá, a Link mesmo já está a entrar e os gajos ficam só a se roer. Aí tá o Enloy, Choboy, Sans e Mambazas, boy. Ar. Sente só, aqui está o cabeça de lista, o Escobar, o tal Escobar, como devem lhe topar. À frente aí vão ver, só tô da clique como é que estão a ver. A gente só manda shit, uau. Yeah, Niloizinho! Em grande escala, manda fucking a todos os gajos, é só mandar bala. E não esqueçam de subscrever no canal. A gente está a entrar de boa vibe.